What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. Então, no vídeo de hoje eu vim trazer uma dúvida que é de muitos dos meus alunos e eu acredito que talvez possa ser a sua dúvida também, que é como formar frases em inglês. Eu sei, algumas coisas na hora de formar as frases em inglês são um pouco confusas, bem diferentes do que é do português, e a gente acaba trocando, ficando confuso, fica meio... E agora? Tá, mas vamos lá. O que eu quero te ajudar? Bom, eu espero que isso mais te auxilie, sabe? Que você não fique preso a isso, porque na verdade é uma estrutura bem básica, de frases muito básicas, para você poder seguir na hora que você for formar frases. E claro, sempre busque aumentar o seu vocabulário e conhecer diferentes estruturas, porque isso faz com que você tenha um vocabulário muito mais vasto, consiga se comunicar muito melhor. E obviamente, se você fala melhor, você também entende melhor. Então, me desculpa, tô meio fanha, mas é porque eu tô gripada. Então, vamos lá. Começando pelas estruturas afirmativas de frase. Bom, o que você vai precisar para formar uma frase afirmativa é o substantivo ou o sujeito da frase, um verbo e um complemento. Bom, isso varia aqui muito do que você está falando e em que tempo verbal você está falando. E sexta-feira vai até sair um vídeo falando dos auxiliares de cada tempo verbal. Mas, basicamente, o que você vai precisar para formar uma frase simples é isso. Um exemplo que eu posso dar para você entender melhor é I brush my teeth every day. Eu escovo os meus dentes todos os dias. Essa frase é uma frase bem simples, a gente está falando de uma frase de present simple. E outra coisa, gente, não se prenda tanto assim à gramática, porque dependendo do lugar que você vai, se você vai para Inglaterra, Estados Unidos ou qualquer outro país que fale inglês, Canadá e etc., as variações, sabe, o que eu tô falando de frases, mudam muito, principalmente de algumas regras gramaticais. Óbvio que as regras são universais, mas a gente tem gírias, a gente tem os vícios de vocábulo do lugar, então isso pode mudar bastante. Então não se prenda tanto a isso. Mas, continuando, você vai precisar de um sujeito ou um substantivo, o verbo e o complemento da frase. E é assim que você forma uma frase afirmativa simples. Tá bom, e agora, para formar uma frase negativa? Para formar uma frase negativa é basicamente a mesma coisa. Você vai precisar de sujeito ou substantivo, o auxiliar, o not para negação e também um verbo e o complemento da frase. Mas o que é esse auxiliar? Auxiliar são verbos que nos ajudam a identificar em que tempo verbal está aquela frase. Como assim, Laonda? Bom, vamos lá. No presente, a gente tem o do e o does, e é por aí, quando eles estão em uma frase negativa ou interrogativa, que nós sabemos em que tempo verbal aquela frase está. No futuro, por exemplo, a gente tem o will. O will mostra muito que a frase está no futuro. Óbvio que nós temos outros auxiliares para o futuro, mas eu posso falar que um dos mais conhecidos é o will. Auxiliares verbais ou verbos auxiliares, como você preferir chamar, são muito comuns no inglês. Eu posso fazer um vídeo só sobre eles, então se você quiser, você pode me deixar aqui nos comentários ou me mandar um direct lá no Instagram. Me segue lá no meu Instagram, que é @lawandelena, que por lá toda terça às 7 da noite rola live e sempre são temas super legais que vocês sugerem lá nas caixinhas de pergunta. E outro também, que eu faço vários games lá nos meus stories e também posto várias dicas no meu feed, no meu Reels. Então segue lá, não deixe de me acompanhar pelo Instagram também. Os auxiliares servem para isso, para você saber em que tempo verbal ou que outras possibilidades de coisas em frases que você pode encaixar eles aí. Mas enfim, aqui a gente vai focar no auxiliar para formar a frase e nos ajudar a identificar em que tempo verbal estamos. Bom, agora falando das frases interrogativas, basicamente o que você precisa fazer em uma frase interrogativa é inverter a ordem. E é aqui que, para quem tem aquele pouquinho de preguiça no inglês, vai ficar um pouco confuso. Basicamente, você precisa colocar o seu auxiliar do tempo verbal que você esteja falando antes do sujeito dessa frase. Ou no caso, vocês vão estar vendo de cá, né? Antes do sujeito da frase. Como assim? Bom, lembra que na negativa a gente usou o sujeito ou substantivo, o auxiliar, o not, o verbo e o complemento. Aqui, na interrogativa, você precisa colocar o seu auxiliar para depois colocar o sujeito, o verbo e o complemento da frase. Não são todas as frases que têm a obrigatoriedade de ter verbo. Quando você está falando de verbo to be, por exemplo, você pode simplesmente não ter nenhum verbo nele. Mas, na maioria existem. É por isso que eu coloquei, para você saber a ordem na qual usar.
Essas estruturas de frase que eu passei para vocês, essas 3 estruturas, elas são estruturas simples. Tem várias outras estruturas de acordo com o que você quiser falar em inglês. Essas estruturas são aquelas bem básicas para você treinar a formar frases simples em inglês. Eu posso trazer outras estruturas explicando para vocês para quais usos elas têm. E se você quiser, é só você deixar aqui nos comentários ou me mandar um direct lá no meu Instagram. Já deixa seu like, não deixa de curtir esse vídeo, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo do curso de inglês que tem muita dificuldade na hora de formar uma frase. Deixa aqui nos comentários também se você gostou desse vídeo, deixe sugestão ou dúvidas de inglês para eu poder trazer em outros vídeos. A warm hug and a sweet kiss. Bye bye, see you next video.